bioquímica médica e genética. O que é a liga acadêmica? Vocês já aprenderam na semana de recepção e se vocês ainda não aprenderam, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. É uma iniciativa dos próprios estudantes de se aprofundar, eles mesmos, fora de sala, não tem nada a ver com o professor, se aprofundar no tema. Claro, a gente pede uma orientação, o professor Jaime é um dos nossos orientadores, para que a gente possa compreender melhor certas áreas da medicina que nos interessam. No caso, bioquímica médica, que pode ser muito útil para vocês, e a genética, que vocês vão começar a ver a partir do terceiro período. Tá bom, falando da palestra em si, como o professor já falou, sou João Pedro, vocês me chamam de Bilo, eu sou diretor de pesquisa da Liga, sou do terceiro período e provavelmente sou o palestrante menos qualificado aqui, mas vou fazer o possível. Vou falar para vocês peptídeos biologicamente ativos. Antes de passar para a ciência, vamos realçar a nossa veia cultural, um pouco de história. O primeiro cara que começou a estudar esse tipo de coisa foi Jacopo Bartolomeo Beccari, em 1728. Ele era um químico italiano, estudou em Gênova, e ele foi o primeiro cara a isolar uma molécula que seria a proteína, seria uma proteína, que era uma molécula de glúten. Claro que ele ainda não usou essa palavra, não usou essa denominação, não sabia estudar isso direito, até porque foi em 1722, né? Não tinha equipamento, tecnologia para estudar isso a fundo, mas ele ficou marcado por essa descoberta. 110 anos depois, um austríaco chamado John Jacob Berzelius, ele usou a palavra proteína pela primeira vez num estudo em conjunto com Gerardo Johannes Mulder, que foi o cara que estudou e apresentou para o mundo como era a estrutura de uma proteína. Aquela coisa que vocês já aprenderam, bioquímica, o link de aminoácidos, peptídeos, mas para que tudo isso? Pô, se a palestra é de peptídeos e não de proteína, qual é a diferença? Peptídeos vão ser pequenos trechos da proteína. Proteínas são aglomerados, polipeptídeos. Então, os peptídeos, isoladamente, eles começaram a ser estudados melhor, eu não sei pronunciar isso. Eu acho que é Efraim Kachowski Katzir. Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele apresentou trabalhos sensacionais sobre a estrutura e a utilidade de peptídeo. Isso em 1941. 27 anos depois, ele foi eleito presidente de Israel. Então, esse cara não é pouca coisa, não. Aqui, vamos ver o carão dele. O Jacob, o Jones, o Mulder e o consoante. Tá bom. Eu vou falar nessa ordem aqui. Eu vou falar de peptídeos como hormônios, peptídeos como neurotransmissores, como toxinas, que eu acho que vai interessar mais todo mundo, fármacos, e eu vou dar uma pitadinha de um caso clínico que vocês vão trabalhar depois com o professor Jaime. Vamos lá. Peptídeo atrial natriurético. É de estimação. O peptídeo atrial natriurético, ele é um peptídeo que é produzido no ato do coração. Por que ele é produzido? Ele é produzido em resposta a uma hipervolemia. Alguém sabe o que é hipervolemia? Aumento do volume sanguíneo dentro dos átomos. Essa compressão dos miócitos do lado cardíaco vai estimular a produção desse peptídeo, que vai regular a homeostase e o fluxo de fluidos corporais. Aqui tem a estrutura tridimensional desse peptídeo, e isso daqui que vocês vão ter que decorar para a prova. Vocês vão ter que desenhar isso aqui depois, tá? A atuação eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. Isso aqui eu não quero que ninguém grave agora, mas ela vai ativar a isoforma específica das famílias das aminoácidos ciclases, vai promover a excreção de sal e água no néfron, diminuir o volume do fluido extracelular, vai inibir a ação de outros hormônios e reduzir a secreção deles. Isso daqui é fisiologia, vocês vão aprender mesmo isso aqui no segundo período, principalmente a T3. Vida média é um hormônio que dura relativamente pouco tempo na corrente sanguínea, de 4 minutos ele começa a se degradar. E aqui que é o que de fato interessa nessa palestra, em todos os peptídeos eu vou falar um pouco disso. Aplicabilidade prática e clínica. Para que vocês, futuros médicos, vão precisar saber, o que vocês vão precisar saber a respeito desse peptídeo no futuro de vocês como profissionais da saúde? Ele
Isso ainda não é muito estudado, mas existem relatos, estudos recentes, falando que é um dos principais responsáveis pelo aumento da pressão arterial durante a pré-eclâmpsia. Então, quem quiser fazer gineco, obstetrícia, tem que ficar esperto nisso daí, porque é uma coisa grave. Então, resumindo, é uma substância vasodilatadora que aumenta a pressão arterial. Que é eclâmpsia? Pré-eclâmpsia. Que é isso, eclâmpsia? É uma doença que está relacionada à gravidez. Endorfinas. Endorfinas, eu acho que isso todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez. Todo mundo que leu Harry Potter aprendeu que comer chocolate faz você se sentir feliz, né? Então, é isso daqui. Isso aqui não é magia, isso aqui é ciência. A endorfina são peptídeos que são originados de um pró-hormônio chamado proópio-melanocortina, que é o mesmo pró-hormônio que o ACTH. Vocês também vão estudar. Ele estimula as suprarrenais a produzir hormônios como corticoides, aldosterona, os hormônios andrógenos. Existem cerca de 20 tipos, então não tem como eu colocar a estrutura aqui de todos os 20, porque também é muito grande. Mas a mais famosa é a beta-endorfina. A beta-endorfina é a que gera aquela sensação de euforia. A produção da endorfina é estimulada por coisas que estão assim no cotidiano de todo mundo. Vai passando aí enquanto eu falo. Chocolate, pimenta, atividade sexual, que eu não pude colocar aqui. Imagina. E a estrutura da beta-endorfina. E também decorem aí para desenhar. Para que a endorfina serve? Ela tem, além de fazer você se sentir bem, ela tem outra assim, atuações comprovadas. Ela estimula a memória, então se você estudar uma coisa feliz, ao invés de ficar reclamando no Facebook, você vai decorar aquilo melhor. Então é interessante que você tenha interesse no que você está estudando. Então desenvolva isso, que é bom. Estimula o sistema imune, também. A minha mãe vive reclamando que quando ela está deprimida, ela costuma ficar gripada, resfriado mais constantemente. Se você estiver feliz, se você estiver com bastante endorfina, você tem um estímulo à atuação do sistema imune. Efeito antioxidante, isso aí para as meninas que estão cuidando da estética, ficar triste, de fato, envelhece. Fiquem felizes, fiquem alegres, contentes, porque as endorfinas têm ação antioxidante. Efeito analgésico também, você se sente menos ficar feliz. E induzem a euforia, que é o efeito da beta-endorfina. Aqui tem um esqueminha só para mostrar. Lá em cima, aquele OMC é o pró-hormônio, proópio-melanocortina, que vai dar origem ao pró-ACTH, ao ACTH, as outras esquece. E aqui é a endorfina. Então é o mesmo precursor. Está faltando uma setinha ali em cima, que eu não consigo pular. Mas está faltando uma setinha ali em cima, então também ter consciência que esses dois hormônios são produzidos a partir de uma mesma origem. O resto eu acho que não é importante para agora. Agora, neurotransmissores. Neurotransmissores a gente também pode chamar de hormônios em certas ocasiões. O ADH é um exemplo. Ele vai ser produzido pela neurohipófise, ela vai ser produzida em hipotálamo e secretada pela neurohipófise. Tem uma duração bastante maior do organismo. Aqui a estrutura. A atuação, ela vai estimular a contração das células lisas, vai basicamente promover a reabsorção de água. Então, quanto mais ADH você tem, mais água você aproveita, além de algum ensaio. Aí, aqui embaixo, que eu acho que é o mais interessante, que isso daqui da atuação dos rins, eu acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez. Mas existem estudos recentes que também estão relacionando a concentração de ADH com agressividade, memória, ansiedade e depressão. Aí é muito simples. Eu, por exemplo, quando eu estou com muito ADH, não consigo fazer xixi, eu fico meio irritado. Esse menino não tem problema nenhum. Ele viu bastante ADH. E a aplicabilidade clínica também tem algumas coisas interessantes. A diabetes insípida, a gente costuma relacionar sempre diabetes com glicose, com insulina, mas existe um caso de diabetes insípida que é resultante da falta de secreção de ADH. Então, pouco ADH também pode gerar
ou de receptores, mas isso eu vou estudar só em fisiologia, como endocrinologia. E mais interessante ainda é quando essa diabetes está relacionada a uma diabetes fetal, ou seja, a mulher está grávida, a criança ainda nem nasceu e ela já é diabética. Por quê? Existe uma enzima sintetizada na placenta que pode ser transmitida para a corrente sanguínea do feto e começar a degradar o seu LDH. Aí a criança fica momentaneamente diabética. Só que depois tem o parto, não tem mais placenta, não tem mais enzima e ela volta. A gente também tem uma parada interessante. Aqui eu vou pular para baixo, porque esse caso, esse sinal clínico aqui é também um sintoma dessa síndrome. Síndrome de Schwarz-Barker, eu queria muito achar uma foto de alguém com isso, mas eu não achei, também se achasse não teria graça, porque não tem alteração fenotípica nenhuma. Mas ela é uma síndrome que é caracterizada pelo excesso de ADH, ou o contrário. O que causa essa síndrome? Tem várias etiologias. Trauma, câncer, doença pulmonar, excesso de drogas, ou até uso excessivo de ADH, porque tem gente que usa antidiurético e sintomas: hiponatremia, que é mal-estar, náusea, vômito, pode até ir além disso. E o mais legal, se quem tiver televisão fechada, assiste o Discovery Home Health, que eles ficam repetindo aquele caso bizarro da medicina, e eles botam um episódio com aí eles estão repetindo muito um cara que tem isso, porque ele tem um ganho de volume, mas sem edema. O que é edema? É quando o fluido extravasa para o meio extracelular. Então, é um acúmulo de líquido. Nesse caso, a pessoa ganha volume, mas não tem esse acúmulo de líquido no meio extracelular. As próprias células começam a ficar com mais volume. Então, a pessoa começa a ganhar peso ingerindo água. Vai como um copo d'água e aquilo ali não vai embora. Aquilo ali entra nas células e a pessoa começa a ganhar. Quando eu estava fazendo as slides, eu botei que ele ganhava, que eu só achei estudo relativo a ganhar até 3 quilos só de água. Só que no episódio desse Discovery Home Health que eu falei, o cara ganha 15 quilos. Mas, como eu acho que o Discovery é meio sensacionalista, eu não vou colocar. Então, eu vou acreditar nos estudos científicos. Ocitocina. Essa é também famosa no meio. Ela é conhecida como o hormônio do amor, tem as mesmas origens que o ADH, e ela aumenta em 40% no organismo após o orgasmo. Então, quem já experimentou esse tipo de coisa já sentiu. Aí... Aqui é a estrutura da ocitocina. Vai, passa mas, coitadinho, o bebezinho nem sabe o que é isso ainda, mas por que a ocitocina é importante para ele? A ocitocina, ela vai promover as contrações uterinas, então vai facilitar o parto, causar muita dor para as mulheres, e vai facilitar também a injeção do leite materno. Então é importante para a amamentação. Aplicabilidade prática e clínica, além desse uso na lactação, na contração, existe um estudo que fala que a ocitocina já está relacionada com um senso de generosidade e confiança. Esse estudo foi bem simples, eles deram a ocitocina para um grupo, placebo para outro, e submeteram eles a vários testes, eles escolheram ou não ser generosos. Dar esmola, deixar a chave do carro com um desconhecido, ou com alguém que não se confiasse muito, coisas do tipo. E as pessoas que tomavam ocitocina tinham 70% a mais de pontuação lá na escala que eles fizeram de generosidade. Então também é interessante. Para a indústria, tem sido muito utilizado, se promove a injeção de leite, por que a gente não pode vender esse leite, né? Então eles começaram a dar ocitocina em doses controladas para rebanho bovino e caprino, para ter mais produção de leite, para ter mais leite para vender. Aí a gente tem aqui um exemplo da vaca leitando
E da cabra também deve ser orgânico, porque acreditar que isso daqui seja orgânico. Também ela é utilizada, você pensa assim, se a pessoa vai fazer uma cesariana, poxa, por que a gente não induz contrações nela para facilitar o trabalho? Porque cesariana não é só abrir, tirar, fechar, né? Pode facilitar a vida da mãe. Só que não é uma coisa desregrada, né? Quanto mais ocitocina, mais contração, mais fácil vai ficar. Então tem que ser cuidadoso, porque pode causar uma alteração cardiovascular, náusea e vômito. Essa alteração cardiovascular pode ser fatal. Então, quando começaram a estudar isso, algumas mães morreram no trabalho de parto. Secretina. A secretina, depois dessa empolgação toda da ocitocina, eu acho que assim, é meio quebrar o clima. Mas é um hormônio também, considerado neurotransmissor. Eu, particularmente, discordo dessa classificação, mas, enfim, ela é produzida no duodeno e é estimulada pela caída do quimo ácido do estômago no intestino. Vai estimular as células S do duodeno a secretar esse hormônio. Aqui, mais uma vez, a estrutura, você vê que peptídeos podem ser pedaços de proteína, mas não são estruturas pequenas. Você que demorou para decorar ácido butírico no seu Enem, né? Imagina decorar o nome disso daqui. Ela vai, o que todo mundo conhece a secretina é que ela estimula a produção de bicarbonato pelo pâncreas, para neutralizar aquele químico. Mas para a aplicação clínica que eu vou falar, é a produção disso daqui que é importante, enteropeptidase. Enteropeptidase, tudo termina com ase, quebra. Então são responsáveis por privar peptídeos no duodeno. Aplicabilidade prática clínica, as únicas coisas interessantes que eu achei é que tem uma relação com a pancreatite alcoólica. Porque assim, quanto mais você bebe, mais etanol você joga para dentro do seu organismo. O etanol é uma substância ácida. É uma substância ácida. Então se você aumentar a acidez do estômago, você vai estar deixando o quimo cada vez mais ácido. Se o quimo está cada vez mais ácido, vai rolar um estímulo cada vez maior à secreção da secretina. Se você aumenta a secretina, você aumenta a produção de bicarbonato e aumenta a concentração de enteropeptidase. Você aumenta a concentração de enteropeptidase, ela se acumula. E acúmulo de enteropeptidase não é bom, porque ela não vai cair toda no duodeno. Se cair, pode gerar uma úlcera duodenal, e se não sair, se ficar no ducto, começa a digerir o parênquima do pâncreas, ou seja, você começa a se digerir por dentro, se você beber muito. Então, chopada, pessoal, tomar cuidado. E isso é uma dor inacreditável. Pancreatite acho que a escala 9 e pouco, do 0 a 10 de dor, eu também ainda não estudei, é muita dor, E tem um teste aí que vocês provavelmente vão usar, quem for fazer gastro, que é o teste da secretina pancreosamina. Você coloca um ducto na saída do pâncreas, aplica uma quantidade X de secretina e vê quanto de bicarbonato e enteropeptidase aquela pessoa produz. Para ilustrar o caso do pobre aí com pancreatite alcoólica, dá um exemplo mais clássico de alcoólico na nossa televisão. Aí toxina que é o mais maneiro, né? NDVP não é um peptídeo, é uma classe de peptídeos. Se vocês estudaram direitinho proteína, que eu confio que estudaram, vocês aprenderam que entre as estruturas existem pontes de sulfeto. Nesse caso aqui, não existem essas pontes de sulfeto, mas essa estrutura morfológica é só para classificar eles como NDVP, que é do inglês Non-Disulfate Bridge Proteins. E esses peptídeos eles têm uma atividade citolítica, que eles geram poros nas células, e também potencializam o efeito vasodilatador da bradicinina. Ô Abilo, o que é bradicinina? É um vasodilatador. Onde estão? Poxa, ó céus, ó vida, que medo desse troço, como é que eu posso evitar isso? Cara, tem alguém aqui que é do norte, Nordeste? Então, é de Tocantins? Que bom, que é de lá. Você vai encontrar essa classe de peptídeos
principalmente na toxina, na peçonha, que é diferente de veneno, do Opisthacanthus caiapora, que é eu queria que tivesse um nome popular, não tem. É um escorpião que é muito característico dessa região. O que ele faz? Bom, se for só uma picada, vai gerar uma dor local generalizada e paralisia através do bloqueio dos canais de sódio e potássio. A paralisia que é o mais sério. Aí você pode imaginar, o peptídeo ele simplesmente tapa as bombas. Então não entra sódio, não sai potássio, não fica sódio, não tem mais o fluxo. Ou ele é muito reduzido. Aí você paralisa aquela região e, dependendo da concentração da toxina, morte. Porra, que merda, vamos matar esse bicho. Pô, pra que isso? Tem alguma utilidade? Tem alguma utilidade. Tudo que existe no mundo tem alguma utilidade. A indústria farmacêutica está estudando muito essa toxina para formulação de remédios para tratamento de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, diabetes e hipertensão. E também uma ação antibiótica, já que ele tem ação citolítica. Aí, para ilustrar, eu botei uma foto do escorpião para você poder evitar. Fingindo. Passa. E essa daqui é tensa, essa daqui é violenta. A PNT-X26 está num livro que todos vocês já leram alguma vez, o Guinness. Ela é a neurotoxina mais letal do mundo. Eu fiz mais ou menos a conta, eu botei isso aí, mas eu preferi não arriscar porque não achei nenhum estudo sobre isso. Mas só para você ter uma ideia, 0,006 miligramas dessa peçonha matam um roedor. O roedor não é aquele camundonguinho do campo, não, é aquelas ratazanas que a gente vê aqui de noite no centro da cidade. Também não é um peptídeo específico, é uma gama de peptídeos e polipeptídeos que tem uma ação neurotóxica e citolítica também. Onde que a gente encontra? Estão nas aranhas armadeiras. Eu tenho fobia de aranha, eu tenho horror a aranha. Essa daqui é a que eu mais tenho que evitar, porque ela é chamada de aranha da banana, vocês vão ver o porquê. Elas são do gênero Phoneturia, que em grego significa assassina. Pô, o bicho já é tenso. O cara tem a neurotoxina mais letal do mundo, é chamada de assassina. Mas por quê? Porque elas são, não só elas têm uma toxina muito forte, como elas são incrivelmente agressivas. Ela não é do tipo de aranha que dá uma picada e foge para salvar a vida. Ela pica, agarra e pica de novo, quantas vezes ela puder. Tem relato de espécie que prefere continuar picando enquanto é morta, só para ter o privilégio de morrer, vem junto. E por elas serem incrivelmente agressivas, elas representam 42% dos acidentes com aracnídeos no Brasil. E elas não são as primeiras, já tem a aranha marrom, que é ainda mais. Como eu falei, é uma pessoa extremamente tóxica, ela vai gerar inchaço, eritema, sudorese, taquicardia e se for muito, se você não matar o bicho logo, edema pulmonar, choque e morte. Outra característica bem marcante dessa aranha é que ela pula. Ela arma o bote e pula. Ela pula até 2 metros de altura. Ou seja, nem eu tô salvo de receber um puxão da minha cara. Mas o mais bizarro dessa aranha não é tudo isso. É o fato de que se ela pica um homem, o cara fica com uma ereção prolongada de 4 a 5 horas, sem parar, sem estímulo, sem nada. Então, enquanto o cara está morrendo, ele está com a barraca armada. É uma condição conhecida como priapismo. Pô, tem alguma utilidade? Além dos remédios que estão sendo desenvolvidos para doenças neurodegenerativas, cardiopatias, disfunção erétil. Então, Boston Medical Group investe uma grana preta nesse daqui. A UFMG é pioneira aqui no Brasil em produzir remédios a partir desse negócio. Só que não é pílula, é pomada. Aí é passar lá. Aí, aprendendo isso daqui, você entende como é que, Passa rápido. Aí você começa a entender como é que esse relacionamento aqui funciona.
começa a entender um pouquinho mais do que ela vai tanto. Passa. Vancomicina. A vancomicina é um antibiótico utilizado principalmente para combater bactérias multiresistentes. Ela atua impedindo que as bactérias produzam sua parede celular. Dessa maneira, elas ficam submetidas a variações de fluxo por causa da osmose e isso é letal para elas. É utilizado tratamento de estafilococcus, clostridium, enterococos, e ele tem que ser administrado por via endovenosa, porque ele não é absorvido no intestino, a menos, é claro, que seja para tratar uma infecção no intestino. Efeitos colaterais são pequenos, febre, irritação de pele, pode ter uma pequena hemorragia ocular, nefrotoxicidade, se for utilizada em larga escala, e toxicidade. Quase 50 anos depois da descoberta que começaram a aparecer algumas bactérias resistentes. Ainda são muito utilizadas. Ainda é muito utilizada a vancomicina para combate de bactérias, mas hoje em dia já existem algumas que conseguem segurar a barra. Aqui a estrutura e o remédio. Tá? Na indústria farmacêutica, como eu falei no caso das toxinas, são estruturas que têm um potencial incrível. Todo ser vivo, bactéria, protozoário, agente, planta e até vírus, que nem ser vivo são capazes de sintetizar proteína e peptídeos. Esses peptídeos eles têm um potencial incrível para a produção de fármacos. Então, a indústria farmacêutica descobriu que é um banco de dados que ainda está para ser descoberto, que ainda está para ser formulado, óbvio, vendido. Então, toxinas, hormônios, antibióticos e neurotransmissores estão sendo cada vez mais utilizados pela indústria para melhorar a nossa qualidade de vida. Aqui eu botei um caso clínico, eu queria discutir com vocês, mas o tempo urge. Então, só para ter uma ideia, é o caso de um menino que é filho de 2 primos de 2º grau. Ele apresentou alguns problemas ao nascer, mas a característica mais marcante é o nanismo. Aí você pensa, deve estar faltando hormônio do crescimento. Não, ele tem hormônio do crescimento, foi ministrado hormônio do crescimento e continua não adiantando. Então vocês vão ver depois com o professor Jaime o que aconteceu aqui, por que esse menino é anão. E, evidente, puxando já para a parte da genética, você vê, são parentes de 2º grau, os pais, e isso daí gera a consanguinidade gera um problema na hora da formulação do embrião, que provavelmente foi a causa disso. A bibliografia, se alguém tiver interesse em receber, tiveram alguns que eu cortei, porque eu só li uma frase e tal, mas assim, ler mesmo é interessante, são 21 artigos, tá? Eu li tudo isso para apresentar essa palestra para vocês, então tem uma decisão de ler pelo menos 5 aqui. E é isso.